A Bíblia hoje, ela mudou? Muitos dizem que a Bíblia foi alterada. Mas será que ela mudou mesmo? Eu vou te provar hoje que ela não mudou. Na verdade, ela é verdadeira e ela não pode ser mudada. Amém? Muito bem, hoje vou te mostrar com a própria palavra que a própria Bíblia diz que ela não seria mudada. Mas aí você pode dizer, mas Emerson, a Bíblia diz que se alguém mudar um tio da Bíblia, se alguém mudar uma letra, se alguém mudar algo na Bíblia, todas as maldições da Bíblia, do livro, cairá sobre ela. Uma maldição já seria muito suficiente para destruir um ser humano. Imagine todas as maldições, todas as pragas deste livro estar em uma pessoa que se mudar a Bíblia. Então, quando você lê assim, então se alguém mudar uma vírgula da Bíblia, as maldições cairá sobre ela, então você entende que pode se mudar. Porém, o que quer dizer esse versículo, esse trecho da Bíblia, quando relata isso, não quer dizer que a Bíblia será mudada. Deus não permite, Deus não permitirá, Deus não permite que a palavra de Deus seria mudada, que não permite que a palavra de Deus mude. Por quê? Porque o único instrumento físico que nós temos hoje é a palavra de Deus. Então, o diabo tem muitas armas a favor dele. E Deus tem o Espírito Santo, Jesus, claro. Mas fisicamente, ele só nos deixou a Bíblia. Então, ele não ia permitir que nada fosse alterado na Bíblia. Mas Hermes, e quando diz que se alguém mudar, então alguém pode mudar? Alguém pode mudar? Eu digo como? Às vezes a pessoa está numa pregação ou às vezes está ensinando a pessoa e ela está lendo a palavra que é verdadeira, porém ela traduz diferente das suas escrituras. Amém? Aí ela está mudando, ela está alterando algo. Então essa pessoa, seja pregador, pastor, bispo, missionário, arcebispo, seja qual for o cargo aqui na terra, seja qual for o cargo dele, se ele estiver mudando, alterando algo da Bíblia, como a gente vê hoje muitos, né? Aí sim a maldição será caída sobre ela. Então, você vê aqui, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 18. Eu advirto a todos que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida. Se é a parte da árvore da vida, então alguém que foi salvo, né? É alguém que prega. Não é a editora, não é quem escreve assim, replica a Bíblia, né? As editoras. Não. Então, é alguém que está pregando a Bíblia. Então fala assim: se alguém, voltando ao versículo 19, e se alguém tirar qualquer palavra deste livro da profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, é alguém que a gente pode dizer que teria parte da árvore da vida e teria parte, né, na cidade santa que está escrito neste livro. Aí no versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, Jesus, certamente cedo vem. Amém. Vem o Senhor Jesus.
A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Esse é o último versículo da Bíblia. Esse é o último versículo em Apocalipse, que é o último versículo da Bíblia. Fala isso. Então você entende o quê? Como eu falei, a Bíblia não pode ser mudada, não pode ser alterada. E eu digo a você, confia na Bíblia. Confia nessas escrituras, porque é a única coisa que Deus deixou, como eu falei, fisicamente, para que a gente possa a ser guiado, a ter uma orientação sobre as coisas de Deus, o testamento de Deus, o que eu devo seguir, as leis. Então, vou te provar mais uma vez que a Bíblia ela é verdadeira. Quando? Deus não pode, porque no final Deus passa o arrebatamento, os 1000 anos, depois de tudo. A morte e o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, será destruição. Aí vai vir o julgamento. Todos serão julgados, dos maiores ao menores, dos grandes e pequenos. Está em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11. Que todos serão julgados. E como que eu posso ser julgado se eu seguir um livro, a Bíblia, e ela estiver distorcida? Então Deus não pode julgar. Deus não pode julgar algo que não está com a sua lei. Então, não terá o julgamento. Mas como a Bíblia garante que terá o julgamento, então diz que temos que seguir a Bíblia. Então prova que a Bíblia é verdadeira, não foi alterada. Então, se ela não foi alterada, então eu tenho que obedecer, seguir, saber, conhecer o que Deus quer de mim através da tua palavra. Amém? Então você vê assim, Deus, é como lá em Romanos está escrito assim, né? Paulo fala aos Romanos, vamos abrir aqui, Romanos 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Amém? Paulo está falando que, acho que em Coríntios também fala, que se não há lei, não há pecado. Então, precisa da lei. Como que eu sei que é pecado? Por causa da lei, da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que adorar um Deus, se ela não falar nada, então não tem como eu ser julgado se eu adorar outros deuses. Porque não tem nenhum lugar que me diz. Mas quando a Bíblia diz, né? Êxodo 20, e Salmo 115 também fala, que não, e muitos que falam no Velho Testamento também, que não adorarás imagens, escultura, tal. Então, se Deus está falando não adorará a imagem, e se eu adorar a imagem, então eu estou transgredindo a lei de Deus. Então, como que pode ser alterado algo? Não pode ser alterado, senão eu não posso ser julgado. É igual aqui a minha rua é 2 mãos. Um guarda pode vir e multar se alguém estiver subindo na rua? Não tem placa, não tem mandamento, não tem escritura, não tem lei. Não tem nada escrito advertindo, não tem nada orientando a pessoa a não subir. Então o guarda não pode multar. Então, se colocarem uma placa, proibido subir, aí e alguém subir, e a placa está escrito proibido subir, mão única só para descer, e se alguém subir, o que está acontecendo? O que ele está fazendo? Transgredindo a lei do homem. Então ele é punido por transgredir a lei. Amém? Então ele é punido. Então eu só posso ser punido se existir a lei. Se não existir a lei, eu não posso ser punido, não posso nem ser julgado. E como Deus diz que nós seremos julgados, todos serão julgados, então a palavra de Deus, ela é verdadeira, eu tenho que seguir. Como que Deus vai
cobrar algo de você, de mim ou de alguém, se não tem nenhum lugar falando? Então, a única coisa que a gente pode ter certeza que é sagrado é a Bíblia, fisicamente, né? É a Bíblia e o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Então, eu tenho que observar as Escrituras, seguir as Escrituras, para que eu venha ser julgado e não ser condenado. Porque se a Bíblia diz, não matarás, e eu matar, então eu estou transgredindo a lei de Deus e eu vou ser julgado. Se a Bíblia não dissesse nada, então, claro, por causa da nossa índole, a gente não vai sair matando ninguém. Mas a lei, ela existe, o pecado só existe por causa da lei, como eu te falei. A rua só é pecado se existir a lei. Só estou transgredindo a lei se eu subir, se tiver uma placa, se tiver uma lei. Se não tiver nenhuma placa, não tiver nenhuma lei, então eu não estou transgredindo a palavra. Não estou transgredindo a lei. Então, a palavra de Deus, ela não é mudada. Então, vamos aqui agora na Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, a partir do 11, né? Mas você pode ler todo, que fala do julgamento. Amém? Versículo 11. Então, vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriram-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Amém? Amém? Então aqui a gente pode entender o quê? Que todos serão julgados, grandes e pequenos, quer dizer o quê? Aqueles que fizeram obras grandes, ganharam nações, países, divulgaram então são aqueles evangélicos, aqueles pastores que ganharam almas, muitas almas grandes, e aqueles que ganharam poucas almas também, aqueles que ia para a igreja, sentava no banco, lia a palavra e era um crente, amém, abençoado, participava da Santa Ceia, um cristão. Então esse é o considerado pequeno. Grandes e pequenos serão julgados segundo as suas obras, de acordo com o livro. Então, se é de acordo com o livro, então eu tenho certeza absolutamente que esse livro é verdadeiro. Então você pode confiar e acreditar na palavra de Deus. Amém? Muitos estão distorcendo aí, o diabo vem trabalhando nos finais do tempo para tirar o crédito da palavra de Deus, porque sabe que se você for orientado, você seguir a palavra de Deus, você ter o livro como seu guia, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, em Salmos está dizendo. Então, lâmpada para os meus pés é a palavra, é onde eu não vou tropeçar. Se eu estou no escuro, o mundo é umas trevas, eu estou no escuro, aí a lâmpada não deixa eu tropeçar. E que é a lâmpada? A lâmpada é a palavra de Deus, onde me ensina a caminhar, como ter um bom casamento, como eu ter uma disciplina, como eu ter um caráter diante das pessoas na empresa, ou se eu sou comerciante, ou se eu sou empreendedor, o que seja, eu sou um funcionário, não importa, eu tenho que ter minha conduta, meu caráter e a minha índole, segundo a palavra de Deus, sendo orientado pela palavra de Deus. Então, muitos distorcem a palavra de Deus, muitos estão querendo dar descrédito à palavra de Deus, porque sabe que se você seguir, você vai ser abençoado, você estará no caminho de Deus. Amém? E quando que alguém fala, quando a Bíblia diz, se alguém tirar algo da Bíblia ou acrescentar, as maldições desse livro virá. Então, como eu disse no início, quando um pastor, obreiro, membro, quando alguém
Quando alguém lê a palavra de Deus e acrescenta as coisas para o seu próprio eu, para o seu benefício próprio, ou para o benefício de uma igreja, de uma instituição que seja, e ela começa a colocar coisas distorcendo, isso é o que ela está mudando a palavra de Deus. Esta é a palavra, quando a Bíblia, este é o sentido quando a Bíblia diz que ai daquele que mudar algo que está escrito na Bíblia. Então, você vê, o dízimo, a pessoa, eu já vi muitos pregadores falar no dízimo e falar, amém, o dízimo é bíblico. Agora, já vi falar do trídimo, do dízimo trídimo, sei lá como que fala, ou dízimo dobrado. Não existe, está na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas por que querem fazer isso? Para suprir suas próprias necessidades, para suprir ganância do homem. Aí é o pecado. Aí ele está mudando. Se você quer levar o dízimo, meu dízimo, eu ganhei R$1.000, exemplo, e eu vou tirar R$100 de dízimo. Mas eu quero levar 200. Então você tira R$100 de dízimo e R$100 é uma oferta. Amém? É uma oferta. Mas eu não posso falar que é dízimo dobrado, porque eu estou induzindo a pessoa a um erro gravíssimo e ainda estou induzindo a pessoa a ter ganância pelas coisas materiais. E se o reino dos céus, o nosso reino não é aqui, a minha pátria não é aqui, por que eu quero a riqueza? Eu tenho que ter uma vida abençoada, eu tenho que ter uma vida próspera, eu tenho que ter o do bom e do melhor, que é dom de Deus, amém. Mas a minha ganância, agora a ganância, a vaidade extrema, aí já é pecado, como também a Bíblia nos garante, amém? A Bíblia mesmo nos ensina. Então, quando vem coisas que é para o seu... Quando alguém lê algo distorcendo, pode ter certeza que esta pessoa está mudando algo da Bíblia. Ou ela está retendo algo, ela lê um versículo e não termina o versículo. Ela está retendo. Ela lê um versículo e acrescenta algo. Não que seja uma pregação, igual a gente está falando aqui, claro, não tem nada a ver disso. Mas ela acrescenta algo na Bíblia que não para o seu próprio ego, para o seu próprio eu, para a sua própria vaidade ou por ganância financeira, né? Amém? E essa pessoa sofrerá as maldições deste livro, como está escrito em Apocalipse. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então você vê, como eu disse, né? Se Deus tirará a sua parte da árvore da vida, então é alguém que tem direito à árvore da vida. Porém, Deus tirou no julgamento. No julgamento. Porque essa pessoa acrescentou algo da Bíblia. Essa pessoa tirou algo, reteu algo. Não vou falar disso aí não, porque o povo pode ir embora. Não vou falar de pecado, porque senão a pessoa não vai vir mais à igreja. Não vou falar assim, não vou ser duro com a pessoa, porque eu vou ser maleável, porque senão as pessoas vão embora. E hoje, né, como dizem crente Nutella, né, que a gente vê que não pode falar nada, que a pessoa já está se doendo. Por quê? Porque não teve um fundamento, né? Não é um cristão verdadeiro. Se a gente for ver como que Jesus pregava, como que Jesus falava, né? Era amor, sim. Porém, quando precisava, chamava raça de víbora. Amém? Então, era isso que eu queria estar passando para vocês hoje. Amém? Que a Bíblia, ela é verdadeira. Amém? Hoje, a gente vê muitas
pessoas falando que a Bíblia foi alterada, não agora, né? Que agora tem, mas assim, há 200, 300 anos atrás a Bíblia foi alterada, que isso, que aquilo outro, muitas coisas para deixar o quê? A pessoa descrente da palavra. Então a pessoa fala, então não posso, então não vou mais crer na Bíblia. Se a Bíblia foi mudada, se a Bíblia foi alterada. Só que a internet hoje, as pessoas hoje estão divulgando coisas para você descrer da Bíblia. Se uma vez você não crendo na palavra de Deus, fica impossível de Deus falar com você. Uma vez que você não crê na Sagrada Escritura, na palavra de Deus, se você não crê, fica impossível, fica difícil a gente querer falar algo, você dar crédito a algo, se você já descreu da Bíblia. Então, muitas coisas, você vai ouvindo muitas coisas na internet, muita ladainha, muitas coisas que começam a confundir a sua cabeça. E nós não podemos deixar isso acontecer. O mais importante é você crer na palavra de Deus. Você assistiu uma pregação, você ouviu uma pregação, um vídeo como esse hoje, como nós estamos lendo aqui agora. Vá, não precisa crer no que eu estou falando. Vá à Bíblia e leia. Então, aí se a pessoa fala assim, mas eu não creio mais na Bíblia, aí fica muito difícil. Aí é complicado a pessoa que não crê na Bíblia. Porque, como eu disse, o único livro, o único objeto que nós temos aqui na Terra, que nós temos que se apegar e seguir, nos orientar, é a Bíblia. Deus permite muitas coisas neste mundo. Deus permite muitas coisas, mas mexer na palavra de Deus não permite por causa do que eu falei. Como que Deus vai julgar lá na frente? Então não pode ser alterada. Deus não permite, ainda que alguém queira mudar, não é alterada. Não pode ser mudada, porque Deus não permite. E se alguém mudar por conta própria, tá lendo algo e falando outra, ela tá alterando a Bíblia, não a Bíblia. Deu para entender? Então, a Bíblia não foi alterada, mas eu leio de uma forma alterada. Se você vai num culto, se você vê uns vídeos, você não consulta a palavra, você come na mão do pastor, de alguém que está pregando, está comendo na mão do pregador, e está se alimentando na mão do pregador, e não está consultando a palavra. Aí amanhã o outro, um fala outro fala outro fala outro, aí você vai descrendo. É isso que o diabo quer, que você não crê na palavra de Deus. Porque uma vez você não crendo, não tem lei para você. Então você vai fazer tudo que pode, tudo que você acha que dá. O seu guia é a sua cabeça. E Deus deixou já a orientação. Deus já nos deixou a nossa orientação. O que eu devo fazer? Deus nos enviou a este mundo, mas Ele nos deixou o Espírito Santo para nos deixar órfãos, não nos deixar órfãos, né? Jesus enviou o Espírito Santo e por base, a Bíblia, a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, né? Acho que em Mateus está escrito. Tá o versículo aí embaixo. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, vai se cumprir. Tem que se cumprir, porque é a palavra de Deus, vai se cumprir. E este livro é verdadeiro. Pode acreditar, em nome do Senhor Jesus. Que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que muitas pessoas estão descrendo da Bíblia, estão desacreditando da Bíblia, estão achando que a Bíblia não é mais, mudar a Bíblia. Você que vê pessoas assim, divulgue esse vídeo, amém? Compartilha, dá o seu like aí, nos ajude o nosso canal a crescer e vamos espalhar o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.